O primeiro grande responsável por manter uma cultura ou levar uma cultura para onde ela precisa se chama processo de contratação. Os processos de contratação, via de regra no Brasil, eram um processo baseado em currículo. Ah, esse rapaz aqui trabalhou em tal empresa. Ah, essa garota aqui trabalhou em tal empresa. O que isso tem a ver com a minha cultura? Nada. Ou seja, o processo de contratação deveria ser o gatekeeper, o guardião, para garantir que a probabilidade de uma pessoa ter uma alta aderência à minha cultura ou ter uma alta possibilidade de se desenvolver na direção da minha cultura é alta. Se eu não aumento essa probabilidade, o esforço interno cresce muito. O primeiro passo aqui se chama processo seletivo que efetivamente se dedique a isso. Ah, Diego, e as questões técnicas? É claro que você precisa, é evidente que você precisa, mas isso precisa ser o segundo passo, porque o técnico todo mundo tem. Eu entendo de finanças, tem mais 1000 pessoas aqui no meu entorno que entendem. Eu entendo de estratégia, tem mais 1000 pessoas que entendem. Eu entendo de direito, tem mais 1000 pessoas que entendem. Não é sobre entender de finanças. Ah, mas tal pessoa é inteligente. Tem mais 1000 pessoas no seu entorno que são inteligentes. É claro que você precisa agrupar essas questões técnicas em última instância para poder dar suporte para a execução, para o desenvolvimento da tua empresa. Mas antes disso vem a cultura. Esse vídeo está aqui para mostrar pra gente que, na verdade, as habilidades técnicas já não são a principal coisa que os recrutadores buscam na hora de fazer uma contratação. Eu venho falando sobre o poder das habilidades comportamentais ou as soft skills há um bom tempo. Vai ter um vídeo passando aqui, na verdade, aqui para vocês, que eu falo, inclusive, das principais habilidades comportamentais para 2024 e ainda dá tempo de você aprender sobre essas soft skills e, é claro, desenvolver elas nesse ano. E aí, jovens, beleza? Eu me chamo Salomão, sou empreendedor, também sou especialista em inovação e desenvolvimento regional e eu particularmente sou muito fã de empresas de nova economia, empresas que buscam não apenas um currículo, não apenas a universidade que você se formou, mas elas querem encontrar alguém que tenha fit cultural ou que pelo menos tenha um propósito ou um objetivo de vida parecido com o que a empresa tem. Esse vídeo que eu mostrei agora é do Diego Barreto. O Diego Barreto é um cara sensacional, eu gosto muito dele. Ele deu um livro pra mim já autografado, achei do caralho, a gente já fez talk junto, é muito massa, eu gosto muito do Diego Barreto, é um cara, pra mim, é fora da curva, eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, é um cara super acessível e ele é o vice-presidente do iFood, né, o VP do iFood, e esse cara, ele é responsável aí por centenas de milhares de pessoas que trabalham dentro do iFood, fora também a quantidade de motoboys que estão atrelados ali dentro do aplicativo. E ele sempre comenta sobre habilidades comportamentais e formas de contratação, liderança e tudo mais, e esses são pontos que me agradam bastante e acho que vocês precisam dar uma atenção maior também. No ano passado eu participei de um evento que reunia aí diversos conselhos, só galera de alto nível que tava lá discutindo conselho, discutindo empresa, discutindo negócio, economia, cultura e tudo mais. E dentro desse evento eu tive o prazer de conhecer também e cumprimentar o Sandro Magaldi e também o José Salib Neto. São os caras aí que praticamente dominam o tema liderança no Brasil e também o tema cultura. E eu tive o prazer de trocar uma ideia junto com o Sandro Magaldi durante, sei lá, 15 minutos, sentei do lado dele e perguntei o seguinte: cara, como que eu consigo trabalhar a cultura dentro de uma empresa que já tem a sua cultura definida? E ele me deu algumas dicas muito legais, mas a principal que ele me falou foi o seguinte: saiba contratar bem. Ou seja, a contratação é talvez o ato mais importante que você tem dentro da parte de gestão de pessoas. A partir do momento que você faz a contratação, você está dando um voto de confiança para o profissional que está entrando e ele também está confiando em você. E se nesse processo você acaba, de alguma forma, não contratando direito ou não contratando uma pessoa que compartilhe dos mesmos valores que a tua empresa, é bem possível que tenha uma quebra de expectativa logo no começo ou em médio prazo. E isso com certeza não vai ser bom para você nem para tua empresa. E falando de habilidades comportamentais e habilidades técnicas, eu vou trazer aqui para vocês um conceito baseado em Pareto, né, de 80-20, que são as soft skills e hard skills e como aplicar elas no dia a dia e na vida profissional. Basicamente, hard skills são as habilidades técnicas, aquilo que você aprende em livros,
livro. Se a gente for pensar de forma mais prática, talvez a matemática seja uma forma muito boa de você explicar o que é uma habilidade técnica. É saber fazer o cálculo, é saber dizer onde que fica tal coisa, é saber executar um processo. É aquilo que geralmente a gente aprende dentro da faculdade, dentro de cursos técnicos na escola e tudo mais. As habilidades técnicas com certeza são muito importantes e no passado elas já foram talvez o principal item que os recrutadores, o RH das empresas buscavam na hora de fazer uma contratação, mas esse ponto está mudando e está mudando muito rápido, principalmente para empresas de nova economia, que são empresas como o iFood, Nubank, modelos de startup que você encontra por aí, ambientes de inovação. Esses tipos de ambiente, eles já são ambientes de nova economia, ou seja, o que eles buscam não é prioritariamente você ter um currículo que diz que você estudou, sei lá, na UFSC, na USP, em Harvard, no MIT. Isso é muito legal e vai gerar valor na hora de você executar algumas coisas técnicas, mas não necessariamente é o que a empresa busca. Por quê? Porque se você desenvolve as suas soft skills, que são as habilidades comportamentais, você com certeza vai aprender a executar as habilidades técnicas necessárias. E aí, falando de soft skill, a gente tem aí uma série de soft skills, já fiz uma série de vídeos também aqui falando de habilidades comportamentais, vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo, porque vocês já podem começar a desenvolver essas habilidades a partir do momento que vocês quiserem. E dentro do cenário das soft skills, a gente sempre fala de proatividade, resiliência, empatia, adaptabilidade, capacidade de aprendizagem rápida, enfim, tem uma série de habilidades comportamentais que a gente sempre fala, que são habilidades comportamentais geralmente de empreendedores. E nesse meio, o que acontece? As empresas hoje em dia, elas não estão mais buscando prioritariamente habilidade técnica. Então, quando eu falo do Pareto, do 80-20, eu quero dizer que hoje em dia as empresas estão focando muito mais em pessoas com as habilidades comportamentais que eles querem, que tem fit cultural com a empresa deles, do que necessariamente a habilidade técnica. Então, se a gente for fazer uma análise geral desse cenário, basicamente é o seguinte: para as empresas, é muito melhor que você tenha as habilidades comportamentais, ou seja, 80% das coisas que eles vão ver em você é se você tem as habilidades comportamentais necessárias, e só 20% vai ser as habilidades técnicas. E aqui eu não quero dizer que a habilidade técnica não é importante, porque é óbvio que é. Eu prefiro ser atendido pelo melhor médico possível que tenha mais conhecimento. Assim como se eu for fazer uma cirurgia, eu quero o melhor cirurgião, e isso é habilidade técnica. Então, para que serve a habilidade comportamental no fim das contas, se a gente vai querer sempre o melhor profissional possível? Porque exatamente dentro do contexto que o Diego falou no vídeo, existem N outros profissionais no mercado que sabem executar aquela tarefa de forma perfeita, mas talvez eles não tenham as habilidades comportamentais que meu negócio quer. E dentro desse processo, se eles não têm as habilidades comportamentais que minha empresa quer, é provável que eles não entreguem valor, não gerem valor suficiente para o meu negócio. E assim vai ter um descontentamento praticamente que geral aí dentro do cenário empresarial. E aí vocês devem estar pensando, tá, mas E se a pessoa não tem habilidade de comunicação, o que ela faz? Existem várias formas de você desenvolver habilidades comportamentais. Eu vou dar exemplo de algumas dessas para vocês. Vocês fazem trabalho voluntário? Já pensaram em fazer trabalho voluntário? Trabalho voluntário é uma ótima forma de você desenvolver habilidades comportamentais sem ter talvez aquele compromisso empresarial que você pode ser desligado caso você faça alguma coisa errada. Trabalho voluntário, ele pode ser dentro da igreja que você participa, caso você participe de alguma, pode ser em movimentos de ecossistema, movimento de associativismo, pode ser dentro da faculdade que você faz, no CA, dentro do DCE. Se você ainda não terminou o ensino médio, você pode estar trabalhando de forma voluntária dentro do Grêmio Estudantil, assim como está envolvido em diversos movimentos, por exemplo, os hubs de inovação, hubs de negócio que tem próximo a vocês. Eu, por exemplo, demorei muito tempo para aprender a importância de ser um profissional voluntário. E quando eu falo muito tempo, eu quero dizer que eu tenho 30 anos e fazem basicamente 4 anos que eu comecei a de fato fazer trabalho voluntário e entender o valor que isso tem. Tudo isso começou porque eu participei de um evento chamado Startup Weekend e dentro desse evento eu me encontrei profissionalmente, me encontrei como empreendedor lá e a partir disso eu quis estar envolvido no próximo Startup Weekend e a única forma que tinha era sendo voluntário, trabalhando de graça pra galera. Eu fiz esse processo, aprendi muita coisa mesmo, muita coisa, tipo, muita que provavelmente eu levaria anos pra aprender trabalhando dentro de uma empresa, porque dentro do movimento voluntário você acaba tomando posição de
gestão, que empresarialmente falando, a gente pode levar anos para chegar a um cargo de gerência ou gestão. Eu tive que provar que eu era resiliente em algumas formas, eu tive que testar minha comunicação porque eu precisava conversar com diversas pessoas diferentes. Eu precisei trabalhar em empatia também para poder gerar valor para as pessoas, entender de fato o que elas estavam sentindo para tentar resolver o problema delas. E também tive que ser muito mais disciplinado. Isso é muito interessante porque o movimento voluntário é óbvio que você não ganha para fazer. Então, você precisa ter uma disciplina muito grande para você se motivar diariamente e fazer o negócio acontecer. A partir desse movimento, eu comecei a participar de vários outros, já participei no movimento de associativismo, ainda participo. E é claro que com o que eu fui aprendendo, eu consegui passar mais conhecimento para a galera. Hoje eu sou mentor de alguns negócios e de alguns programas também que existem aqui dentro do nosso ecossistema. O que eu tenho para falar para vocês e para finalizar aqui é que desenvolvam o quanto antes as habilidades comportamentais e vocês vão ver valor nisso de forma muito rápida. As pessoas vão começar a olhar para vocês como profissionais diferentes, diferenciados. Vocês vão deixar de ser a média e fazendo um negócio muito legal, que é atuar em movimentos voluntários, como por exemplo CA, Grêmio Estudantil, DCE e outros movimentos que existem por aí. Isso vai gerar muito mais valor para vocês e principalmente vai garantir para vocês um melhor posicionamento no mercado. Ou seja, se você trabalha em uma empresa e essa empresa está passando por uma situação difícil, uma situação talvez de layoff, é bem provável que se você é um profissional com habilidades comportamentais que são coerentes, que estão alinhadas à cultura da empresa, é muito mais difícil que essa empresa acabe desligando você antes de outras pessoas. E aí, jovens, curtiram o vídeo de hoje? Eu tô fazendo uma série de vídeos que está sendo postado toda terça e quinta-feira aqui, falando de habilidade comportamental, desenvolvimento empreendedor, empreendedorismo universitário. E é claro, se você tá curtindo esse conteúdo, eu vou pedir para você deixar o like de vocês aqui nesse vídeo. É muito importante que vocês deixem o like de vocês aqui, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo tá gerando valor e assim ele vai divulgar muito mais o vídeo aqui pelo YouTube. E é claro, se inscrevam aqui no canal, afinal de contas, se você tiver inscrito, você sempre vai estar recebendo todos os vídeos que a gente tá postando e aí você sempre vai ficar por dentro de tudo. Eu também tô fazendo uma série de shorts falando sobre conteúdos de forma mais rápida, mas também gerando bastante valor. E se você for muito querido, muito querida, você vai clicar aí no sininho, porque aí você de fato vai estar recebendo uma notificação no teu celular sempre que um vídeo novo for lançado e eu vou ficar muito feliz com isso. Se você já viveu algum cenário desse ou já viu alguma coisa parecida com isso na empresa que você trabalha ou no mercado de trabalho, comente aqui embaixo, deixa o comentário de vocês, eu quero entender um pouco mais qual que é a visão de vocês sobre isso. Eu sei que muitas pessoas acreditam que realmente para você ser contratado em uma empresa você precisa ter QI, que é uma sigla em inglês para dizer que é quem indica, né? Tem alguma pessoa que indique você para poder entrar, mas eu acredito que esse movimento está mudando cada vez mais. Eu vou deixar para vocês dois vídeos que vão estar aparecendo aqui. Esses vídeos eles têm conexão direta com o desenvolvimento profissional e empreendedor. Eu fiz um vídeo falando também sobre a geração Z, que tem um sério problema hoje em dia na hora de fazer a contratação. Também já fiz React Business do Pablo Marçal, falando um pouquinho mais como que funciona o modelo de negócio deles, e sem falar numa série de outros vídeos aí que eu falo sobre empreendedorismo e habilidades comportamentais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, valeu e tchau!